último relatório para cá, o que mudou na sua percepção? Olha, a IFE faz anualmente uma atualização das projeções de médio prazo. No caso, nós publicamos hoje a nossa visão para os próximos 10 anos, compreendendo não só 2025, mas num horizonte até 2035. E é a crônica da morte anunciada. Nós, da IFE, temos falado desde o final de 23, quando os efeitos da PEC da transição, do novo arcabouço, as decisões tomadas de retomada da vinculação de educação e saúde, a volta da indexação de 4 despesas fundamentais ao salário mínimo com aumento real acima da inflação, nós já dizíamos que o caminho, o regime, nas regras vigentes, era insustentável. E a atualização das nossas projeções confirmam isso. O que a gente enxerga, não só em 25, mas na perspectiva desses 10 anos, dentro da atual situação de temperatura e pressão. A gente enxerga, vamos fechar esse ano com um déficit primário de 0,66 do PIB, e isso fruto do crescimento das despesas obrigatórias, dentro das regras estabelecidas, e de uma dificuldade muito grande de responder com um ajuste pelo lado das receitas, com aumento de tributos. Então, a médio prazo, a gente enxerga uma receita estabilizada e até caindo, e despesas explosivamente crescendo. E isso vai provocar déficits permanentes primários, do 0,66 de 25, chegando em 32 a 3% do PIB, que é impensável. O Brasil precisaria produzir superávit, está no azul, 2,1% do PIB para estabilizar a relação dívida-PIB. No entanto, o caminho é o inverso do desejável, é de produção de déficits. Então, com isso, a dívida vai crescer, que é o principal indicador econômico fiscal de um país, da saúde fiscal de um país. A dívida cresce explosivamente até na virada da década, em 2030, chegando a 100% e continuando essa trajetória para um nível recorde entre os países emergentes. Perfeito. E é interessante a gente falar também, Marcos, um outro ponto que tem sido alvo de críticas, que é o fato de que o nosso orçamento, de modo geral, é muito engessado, né? A gente tem uma revisão e, claro, anualmente a gente acompanha esse processo, como é discutido no Congresso, também pela Fazenda, pela Ministério da Economia, uma discussão para avançar e ver o que é possível fazer, o que é possível colocar, mas a gente percebe que a cada ano que passa, parece que o orçamento vai ficando mais engessado e com mais dificuldade de se cortar algum valor. Como é que vocês estão enxergando esse movimento? O orçamento brasileiro, a IFE tem mostrado isso, e os principais analistas de orçamento e finanças públicas têm chamado a atenção para isso. Nosso orçamento é o mais engessado do mundo, não há antecedente, precedente, não há no passado e no presente nenhum outro país com um orçamento tão engessado quanto o brasileiro. Hoje, as despesas obrigatórias e rígidas são mais de 95% dos recursos disponíveis. E o próprio governo, a IFE tem mostrado isso, mas os próprios números do governo presentes no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que está em discussão no Congresso Nacional, quando você vai lá nos anexos, a própria equipe econômica, os próprios técnicos do governo projetaram uma realidade insustentável, onde, a partir de 2027, você tem discricionárias negativas, no vermelho, ou seja, 100% do orçamento vai ser obrigatório. O presidente da República não vai ter papel discricionário nenhum, ele vai ser um repassador de recursos, de impostos, porque o orçamento, ele não vai haver, PAC zero, investimento zero. Num país continental que precisa de tantos investimentos em infraestrutura,
e em ciência e tecnologia, nós vamos ter investimento zero. E o custeio da máquina, custeio básico, água, luz, telefone, insumos fundamentais, combustível, aluguéis, tudo que envolve o funcionamento da máquina burocrática do governo, isso vai estar comprometido. Então, assim, é uma situação efetivamente preocupante. 27 é um estrangulamento pleno e 26 será muito difícil. Esse ano, o governo conseguirá cumprir a meta fiscal, batendo na trave da tolerância, usando os descontos dos precatórios, mas em 26 a situação já será muito delicada e em 27 a inviabilidade se apresentará de uma forma radical. Isso implica em dizer que, em algum momento da história do país, governo, Congresso e sociedade vão ter que produzir um pacto em favor de uma profunda reforma nas finanças públicas federais. E aí você fala de reforma administrativa mesmo, a gente sabe que estamos de olho aí com a possibilidade de uma reforma da renda, algumas discussões. Importante dizer que algumas reformas já foram feitas ao longo dos últimos anos, mas realmente olhando para o cenário que a gente tem esse ano ainda, que temos aí praticamente metade de um ano ainda com reforma de renda prevista, levando em consideração que ano que vem a gente tem um ano eleitoral, que a gente sabe que pouca coisa realmente avança, o cenário fica realmente para 2027 e é quando realmente a bomba deve estourar, né? Porque aí, independentemente de quem vai ser, quem vai assumir, enfim, a presidência, a gente sabe que vai ser um cenário fiscal muito mais crítico, porque também tem a questão do pagamento de precatórios, né? Então, o valor, enfim, o cálculo começa a piorar bastante. Eu tenho citado uma frase do Guimarães Rosa que ilustra muito essa situação. Inevitavelmente virá uma reforma profunda fiscal. O Guimarães dizia que o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Então, não é por boniteza que virá o ajuste, a realidade vai se impor, os fatos se imporão. E aí não há uma bala de prata. Quanto antes for feita essa reforma, tanto melhor. Mas você pontuou bem que em ano eleitoral não se faz reformas profundas que mexem com interesses, com posições já conquistadas. Não é o momento adequado, o ano eleitoral, para se processar reformas estruturais. Então, alguma coisa terá que ocorrer em 2025 para, pelo menos, aliviar o curto prazo, o ano de 26, mas, fatalmente, o novo presidente da República, seja ele quem for, Lula reeleito ou algum opositor, o presidente terá que processar uma flexibilização do orçamento e não haverá aí nenhuma bala de prata. Tem que mexer com as despesas tributárias, com os incentivos que são dados, tem que mexer novamente, fatalmente terá que haver uma nova rodada de reforma da Previdência, porque isso é um problema mundial, não é um problema brasileiro, é a transição demográfica. A população está envelhecendo, é menos gente contribuindo e mais gente usufruindo. Você tem que fazer a reforma administrativa, você tem que desvincular as despesas, fazer aquilo que se imaginava de um orçamento de base zero que responda às reais necessidades da sociedade brasileira a cada ano. Você tem que desindexar, tirar o automatismo do crescimento das despesas. Agora, isso depende de um diagnóstico preciso, de força política, apoio político, de liderança, de convicção, mas é inevitável. Como o Guimarães diz, o sapo não pula por boniteza. Exatamente. E aí um ponto que você toca também que é importante, Marcos, para a gente continuar discutindo aqui, que
É um fato, né? A gente está falando sobre essa crise fiscal e essa preocupação constante com relação ao fiscal aqui do nosso país, mas é um cenário que a gente percebe que acontece até na maior economia do mundo. Estados Unidos, constantemente, a gente vê as mesmas discussões acontecendo, a preocupação com o shutdown. É um movimento que a gente percebe que realmente está acontecendo globalmente. E aí, olhando do ponto de vista, e você traz alguns pontos importantes para a gente ficar atento, e o que a gente poderia fazer para isso, mas para além de uma reforma, enfim, que seja mais estrutural realmente, o que fazer nesse caso, desde agora de 2025, que talvez seja um movimento mais fácil, que seja algo mais tranquilo de passar, por exemplo, no Congresso, mas que já comece a fazer um movimento de aliviar o cenário para os próximos anos? A discussão está na mesa. O governo, ao anunciar o seu relatório de receitas e despesas do segundo bimestre, anunciou o aumento do IOF. Pegou todo mundo de surpresa, aquilo não estava no radar de ninguém, não era uma das medidas cogitadas por ninguém na discussão pública, e aquilo surpreendeu e houve uma rejeição muito forte dos agentes econômicos, dos parlamentares, e aí o governo apresentou alternativas. Recuou um pouco no decreto de aumento do IOF, recuou parcialmente, e o Congresso sinaliza que pode vir a derrubar, através de um decreto legislativo, essa decisão governamental, através de decreto do Executivo, do Presidente da República, de aumento do IOF, mas na mesa, então, surgiram uma série de outras medidas que visam equilibrar o curto prazo, resolver o problema de 25 e 26, que é a ampliação da tributação das bets, dos jogos eletrônicos, né, das apostas eletrônicas, mudanças, aumento de alíquota do juro de capital próprio, tributação de algumas aplicações financeiras que eram isentas, como as letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrícola, também a tributação maior, a equalização da alíquota no mercado financeiro para as fintechs. Então, há uma série de coisas, mas o Congresso não sinalizou compromisso de apoiar essas medidas. Essas medidas visam 20, 30 bilhões de ajuste anual para resolver o problema de curto prazo. Mas o nosso ajuste estrutural, para que a gente possa interromper o crescimento da dívida e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de investimento, porque é muito pouco dinheiro que é dedicado a plantar o futuro do país. O PAC, que é um programa que é a menina dos olhos do atual presidente, o presidente Lula, o PAC, que seria um conjunto de projetos estratégicos para o desenvolvimento nacional, são apenas 60 bilhões em 2 trilhões e 300. E eles tendem, pelos próprios números do governo e as projeções da IFE, a zero. Então, um país como o Brasil, continental, com a diversidade que tem, com as necessidades de novas ferrovias, de rodovias, aeroportos, portos, projetos de irrigação, soluções hídricas, moradia popular, saneamento, ciência e tecnologia. Quantos países estão investindo em inteligência artificial e robótica, e modernização, aumento da produtividade da economia? Nós temos que sair dessa armadilha fiscal. Nós temos que não só estancar o crescimento da dívida, que é uma trajetória insustentável, como também não só fazer uma poupança para pagar os juros e não deixar a dívida crescer, mas, ao mesmo tempo, mudar o perfil do gasto, reconquistando a capacidade de investimento que nós temos historicamente. O Brasil investe 17% do seu PIB. Os países asiáticos investem, em média, 35%. Ou seja,
essa situação fiscal está sacrificando o horizonte que nós vamos oferecer para as novas gerações. Muito bem, Marcos Pestana, diretor executivo da IFE, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Sempre à disposição, muito obrigado. Obrigada, boa tarde.